também é um momento de muita responsabilidade, né? Pastor Flávio é um homem de Deus, que tem muita Bíblia, muita palavra, então a gente fica meio assim. Eu tenho que estudar umas 2, 3 vezes, retornar no texto para não falar besteira, né? Depois ele puxar a nossa orelha. Mas eu louvo a Deus mais uma vez por esta oportunidade. Nesta noite minha esposa não pôde estar comigo, mas veio juntamente comigo a minha mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Trago a paz do meu pastor Manuel e da minha pastora Selma. E se você recebe, diga amém. Glórias a Deus, que Deus possa abençoar também esta igreja, o pastor que me fez o convite para estar aqui, tá bom? Me sinto muito feliz. Eu gostaria de ler com os irmãos, livro de Lamentações 3, 21. Louvado seja Deus. Serei bem breve na minha oportunidade, mas peço a você que fique comigo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Não durma, ainda que esteja frio, não durma. Se você perceber que alguém está dormindo, você dá um glória, dá um aleluia. Aí vai aquecendo de um lado, vai aquecendo do outro. Quando você pensar que eu estou introduzindo a mensagem, já finalizamos dando glória e aleluia ao Senhor. Amém? Lamentações 3:21. Quem encontrou, diga glória a Deus. A palavra do Senhor diz-nos assim: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Louvado seja o nome do Senhor. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder, se assenta, aplauda, glorifique o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Texto sagrado da palavra de Deus é uma palavra muito rica para os nossos corações, mas título de introdução, muitas das vezes nós percebemos que uma das artimanhas do nosso adversário é nos fazer esquecer. E nos fazer esquecer o que, irmão Kennedy? De colocar o relógio para despertar, nos fazer esquecer que eu tenho que fazer alguma coisa no meu serviço, no meu trabalho. Não. Uma das artimanhas que o adversário usa contra a minha e contra a sua vida é tentar nos fazer esquecer das promessas de Deus. Muitas das vezes o povo de Deus andou oscilando na fé porque se esquecia. A palavra de Deus vai nos dizer que muitas vezes Deus falou ao seu povo: lembra do Deus a qual te tirou da terra do Egito, a qual te tirou da escravidão, fez vocês passarem para o outro lado, fez vocês receberem novidades, coisas novas da parte de Deus. E é interessante dizer que Deus também, em contrapartida, sempre trabalhou nos trazendo à memória. A palavra do Senhor vai dizer que ele olha para Josué e vai dizer para Josué: Josué, você vai atravessar o Jordão, mas a ordem é a seguinte: enquanto vocês estão passando pelo meio do Jordão, você vai mandar que cada tribo pegue uma pedra, e cada pedra vocês colocarão do outro lado do Jordão. Quando vocês atravessarem, vocês vão colocar a pedra ali, e quando aquelas pedras estiverem ali, vocês retornarem pelo caminho, vocês vão dizer para os seus filhos: olha, vocês estão vendo estas pedras são para memorial de Deus, daquilo que Deus fez na nossa vida. O Senhor nos tirou do Egito, o Senhor nos fez atravessar, o Senhor nos fez um povo forte, o Senhor nos fez um povo vitorioso. Então, o adversário de um lado tenta nos fazer perder a memória, mas do outro lado, o Espírito Santo de Deus sempre quer nos fazer lembrar das promessas, daquilo que ele falou, daquilo que ele determinou ao meu e ao teu respeito. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: olha, eu vou enviar o meu Espírito Santo, e quando ele vir sobre vocês, ele vai fazer que vocês retornem, que vocês se lembrem de tudo aquilo que eu vos ensinei. Mas quantas das vezes, irmão, a nossa memória está tão volátil, que a gente recebe uma palavra de Deus, mas quando saímos do lado de fora, observamos a situação, observamos o
caos, observamos que muitas das vezes a nossa família não está do jeito que agrada ao meu e o seu coração. Só que a palavra nesta noite vem para mim e para você dizendo: eu preciso que você traga à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. E por que o Senhor precisa que nós retornemos à nossa memória aquilo que nos causa esperança? A palavra do Senhor vai dizer que Jeremias, o homem a qual escreveu este livro de Lamentações, ele é levantado para profetizar para um povo no meio da rebeldia. Jeremias, ele olha para a situação e vai dizer: Senhor, eu não tenho como pregar porque sou uma criança. Eu não tenho como falar porque ainda sou um menino na fé. Só que Deus olha para ele e diz assim: não digas que tu és uma criança, porque aonde eu te enviar você vai ir, e as nações eu já te dei por profeta. Isso é tão poderoso, irmão, porque houve um momento na vida de Jeremias que ele está pregando, e o povo não se converte. Aí ele olha para Deus e vai dizer: Senhor, o Senhor me enganou. O Senhor mandou profetizar, só que o povo continua no meio da rebeldia. Só que o texto continua. A palavra vai dizer que mesmo ele querendo parar, ele diz para o Senhor: há um fogo da tua parte, que quando eu quero parar, me impulsiona. Há um fogo da tua parte, que quando eu quero desistir, ele me deixa permanecer de pé. O Senhor nesta noite quer trazer este fogo do Espírito dele para aquecer o meu e o teu coração, e que você não saia daqui esquecido, mas que você saia daqui recobrando a sua memória em nome de Jesus. Só que aí ele escreve Lamentações, e quando ele escreve Lamentações, é em qual período? O período em que ele profetizou está acontecendo. A Babilônia está levando o povo cativo, Jerusalém está sendo destruída, o templo está sendo derribado, alguns estão morrendo, outros estão sendo levados ao exílio, e agora Jeremias está observando a situação, está simplesmente se lamentando, simplesmente recobrando tudo aquilo que Deus fez, mas se lamentando porque Deus é poderoso e pode fazer infinitamente mais. Então imagine alguém que viveu o bom de Deus, vendo a mão de Deus pesando sobre o povo, e agora escrevendo: o povo por causa da rebeldia está comendo ervas amargas, as mulheres não têm mais prazer de gerar, a situação está totalmente quebrada, as coisas não estão andando certo, as coisas não estão dando certo. E no verso de número 20, aleluia, ele vai dizer: minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Por quê, irmão Kennedy? Porque ele se lembra do poder que Deus tinha dado ao povo, mas por causa da rebeldia, o povo perdeu todo o poder que Deus tinha dado. Uma cidade que era exemplo, agora está tendo que mendigar. Uma cidade que Deus falava que era com ela, que operava através da vida dela, Deus permitiu que a Babilônia entrasse, saqueasse, levasse, Nabucodonosor levasse aquele povo cativo, para que eles viessem recobrar a memória, lembrando-se de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o verso de número 21, a qual nós lemos aqui nesta noite, na minha Bíblia vai dizer que disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Mas em algumas outras traduções vai dizer assim: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. E por que o inimigo muitas das vezes nos faz perder a memória? Por causa disso, irmão. Você olha para a situação e talvez no seu coração você diz: é impossível. No seu coração você olha e fala: é improvável de Deus fazer alguma coisa. Só que um Deus a qual nós servimos, ele trabalha no campo da impossibilidade.
Ele olhou para Maria, usou o seu anjo, e o anjo vai dizer para ela: olha, Maria, para Deus nada é impossível. Então a primeira palavra para alguém nesta noite é que ainda que os teus olhos não estejam vendo o melhor de Deus, a palavra é, aleluia, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. No âmbito da possibilidade nós trabalhamos, mas no âmbito do impossível, Deus trabalha. Era impossível um povo com carros e cavaleiros chegar primeiro do que o povo de Israel. Só que a palavra do Senhor vai dizer que Deus estava no meio, por detrás o povo egípcio perseguindo com carros e cavalos. Na frente o povo está andando com os pés, como se andando com sandálias, muitas das vezes andando, eu não sei se rápido ou devagar, só que os carros estão por detrás e não conseguem alcançar a mesma velocidade do povo de Deus. É impossível alguém que está em um carro andar mais devagar do que alguém está andando a pé, mas para o Deus que servimos, nada é impossível. A palavra do Senhor nos diz que Deus estava como que na frente, por detrás ele escurecia para que Faraó e os seus cavaleiros andassem, aleluia, escurecidos de trás do povo de Deus. Mas de na frente, irmão Kennedy, ele iluminava para que no meio de toda a escuridão ninguém caísse, ninguém olhasse para trás, ninguém tropeçasse no campo do impossível. Aleluia. Deus tem poder de trabalhar, mas qual é o problema? É que nós nos esquecemos do Deus do impossível. É impossível alguém com barulho de grito, louvado seja o nome do Senhor, derrubar uma muralha. Só que Deus olha para Josué e fala: Josué, diga para o povo ficar calado. Ele vai cercar a muralha de Jericó. Eles vão andar calado, mas quando eu mandar vocês gritarem, vocês vão gritar, porque certamente Deus vai fazer alguma coisa. E quando o povo gritou, as muralhas veio ao chão. Oh, aleluia. Que Deus é esse, irmão Kennedy? É o Deus que está dizendo para alguém nesta noite, aleluia: eu quero te fazer lembrar das minhas promessas. Eu quero te fazer lembrar do que eu te prometi. Eu quero te fazer lembrar da onde eu te tirei e redobrar a sua força e acreditar que eu posso fazer infinitamente mais. Era impossível um menino derrubar um gigante que tinha anos de experiência, mas quando Deus coloca autoridade na vida deste menino, uma pedra foi usada para derrubar o gigante e a espada para cortar o seu pescoço. E o que é isso, irmão Kennedy? Quando nós recobramos a nossa memória e acreditamos naquilo que Deus determinou ao meu e ao teu respeito, não tem gigante, não tem barreira, não tem faraó, não tem carro, não tem cavaleiro que possa impedir o trabalhar de Deus. Mas por que ele quer tirar da nossa memória? É para que a gente deixe de se lembrar, irmão. Nós olhamos para a nossa rede social e vemos pessoas viajando de um lado para o outro. Nós olhamos no meio, aleluia, das nossas redes sociais e vemos pessoas aparentando que estão bem, mas por dentro estão mal. E nós olhamos e dizemos: eu queria ter esta vida, eu queria andar deste jeito, eu queria que a minha vida fosse desta maneira, mas nos esquecemos que temos uma promessa. E a nossa
nossa promessa não se limita aqui. A nossa promessa está no âmbito espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas hão de ser acrescentadas. Então, quando algo tentar paralisar a tua fé, nesta noite use esta ferramenta. Eu vou me lembrar da promessa. Deus determinou que eu iria vencer. Deus determinou que eu atravessaria para o outro lado. Foi Deus que disse que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Foi Deus que disse que eu não precisaria pelejar, porque eu veria o Senhor pelejaria por mim, e eu iria ficar calado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas redobre a sua atenção e traga a sua memória, em nome do Senhor Jesus. Aquele povo padeceu porque se esqueceu de um Deus que tinha promessa. Estava olhando para o momento e se esquecendo do Deus que é provedor, como foi louvado aqui nesta noite. Olhando para a situação e se esquecendo do Deus que os tirou da terra do Egito, aleluia, que deu escape, que deu livramento, que deu provisão no meio do deserto, que disse que seria com Abraão, que disse que seria com Jacó, que disse que tinha uma promessa com Isaac, mas se esqueceu. E isso é tão interessante, porque quando Jesus faz a última ceia, ele vai dizer assim: ó, vocês estão fazendo isso em memória de mim, porque todas as vezes que você comer do pão, beber do cálice, vocês vão lembrar do que eu os ensinei, vocês vão lembrar que eu fiz uma nova aliança contigo, vocês vão lembrar, louvado seja o nome do Senhor, que o que eu padeci naquela cruz do Calvário não foi à toa, tinha um propósito. Enquanto alguns acreditam, aleluia, no acaso, nós acreditamos no propósito de Deus. Aleluia, Eclesiastes vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do propósito dos céus. Eu não sei o que você veio ouvir nesta noite, eu não sei o período que você está, eu não sei a situação que você está vivendo, talvez chorando, talvez gemendo, talvez sofrendo, talvez oprimido, ou também no momento de provisão da parte de Deus na sua vida. Mas não podemos nos esquecer. Aquele povo andava oscilando, porque quando apertava lembrava de Deus, quando melhorava se esquecia de Deus. Aqui é diferente, aqui o povo está sendo oprimido, e Jeremias está se lembrando, está trazendo a memória, se recordando de todas as promessas, se recordando de tudo aquilo que Deus tinha feito com aquele povo. Muitas das vezes, irmãos, nós vamos precisar se relembrar daquilo que Deus fez. Quem éramos nós antigamente? Alguns explosivos, outros mais bravos, louvado seja o nome do Senhor, outros que qualquer coisinha já se sentia menosprezado, mas agora a graça de Deus nos alcançou, e aquele que era bravo demais, agora é um chorão na presença de Deus. Aquele, louvado seja o nome do Senhor, que tudo queria resolver na mão, queria resolver com A, queria resolver com B, agora entra para dentro do quarto e vai chorar com o pai. É Deus que faz toda esta mudança. É por isso que nós precisamos se lembrar. Não lembrarmos do passado querendo voltar para lá, mas lembrar do passado para nos impulsionar. Eu já vivi uma prova como essa. Eu já vivi um momento como esse.
Alguém pregou uma palavra como essa. Alguém passou pelo momento de luto que eu estou passando e pregou aonde eu congrego. Alguém passou por um momento, aleluia, de portas fechadas e pregou lá onde eu estava. Pregou dizendo que Deus abre a porta que está fechada, que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele determinou ao nosso respeito. Quando nós trazemos a memória, estudiosos vão dizer que quando nós usamos a nossa memória associada com momentos de felicidade, nós trazemos algumas coisinhas para nossa mente chamada dopamina, que é crucial para o cérebro e influencia no humor, motivação e controle de movimentos. Então, quando Deus usa Jeremias para dizer, eu preciso trazer a memória, Ele está nos dizendo, não é só de dor que você tem que se lembrar. Não é só de momentos de alguém que lhe machucou, lhe feriu, fez algo para deixar você entristecido, mas se lembrar da promessa que eu te fiz. Se lembrar que quando todos te decepcionaram, eu permaneci sendo Deus na sua vida. Quando alguém fechou as portas, eu abri as portas. Eu abri as minhas mãos na cruz do Calvário e disse, pode vir. Vem para mim você que está cansado. Vem para mim você que está sobrecarregado. Vem para mim que o seu jugo está pesado, porque eu trago um fardo leve para a sua vida. Vem para mim você que está totalmente abatido, porque eu tenho alegria para o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu me lembro de Salmo 118, no verso de número 8, que o salmista vai dizer assim, é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. A palavra confiar ali quer dizer em se refugiar. É como se ele estivesse dizendo, eu prefiro me refugiar na palavra de Deus do que me refugiar na palavra de homens. Todas as vezes que nós nos refugiamos em momentos, situações, períodos a qual nós estamos vivendo, nós estamos se esquecendo da palavra de Deus. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós estamos usando Ele de proteção. Alguém olha e fala, para que congregar se ninguém está indo contigo? Mas há uma promessa dentro da minha casa. E é através desta promessa que eu vou permanecer de pé. Há uma promessa no meio da minha família. Eu vivo a promessa de Josué que se o povo quiser servir a outros deuses, eles que sirvam. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas sabe qual é o problema? Que nós queremos andar muitas das vezes por vista e se esquecemos da moeda mais preciosa que é a fé. A fé fez Pedro caminhar por cima daquelas águas. A fé fez a mulher do fluxo de sangue ser curada. A fé fez os olhos de um homem que estava cego há muito tempo abrirem e redobrar aonde tinha que estar. Jesus olhou para todos esses e disse, vai, porque a tua fé te salvou. É a fé, meu irmão, que vai fazer você se lembrar, trazer a memória para o teu coração aquilo que pode lhe trazer esperança. Todas as vezes que você se lembrar do que Deus lhe prometeu, você vai caminhar mais um pouco. Foi falado aqui sobre o profeta Elias. Elias talvez em um momento de fragilidade se esqueceu do Deus que era na vida dele. Só que agora o anjo vai o visitar enquanto ele está dormindo debaixo de um pé de zimbro e vai dizer para ele, olha, tem pão
tem água, levanta, come, porque muito grande é a sua caminhada. Não é uma ameaça que vai paralisar a minha obra. Não era uma mulher que está ao comando da vida de Acabe que vai fazer com que a minha promessa sobre a sua vida seja invalidada. Levanta, come, porque muito grande é a sua caminhada. Ele caminha, mas volta para dentro de uma caverna. Deus fala com ele: o que você está fazendo aí, Elias? E no meio de todo este diálogo, Deus o chama para o lado de fora. Ele vê todo mover fogo, terremoto, barulho de águas, e nenhum destes casos Deus estava, mas num som como de uma voz tranquila. Elias, não se preocupa, você está com medo de uma mulher, mas ainda tem muitos que não se dobraram, você não é o único. Você está com medo dizendo que você é o único que não se prostrou, mas eu ainda tenho outros guardados. Não se preocupe, Elias, porque eu vou colocar uma unção sobre a sua mão. Você vai ungir um como rei, vai ungir outro também como rei, mas vai colocar Eliseu para ser o seu sucessor. Você está pensando que a obra vai acabar com você? Não, não, não. Eu vou te dar força para caminhar, e através de você, você vai dar força para outro, porque a minha palavra vai permanecer. A minha palavra vai permanecer. Olha o que Paulo disse em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se há algum louvor, existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O Senhor nesta noite não quer que nós saímos daqui se lamentando daquilo que perdemos, mas o Senhor quer que você saia daqui glorificando por aquilo que Ele permitiu você vivenciar. Quem diria que depois de uma prova a qual você passou, você estaria aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor? Quem diria que depois de uma traição, você estaria com louvor na boca, dizendo que Ele é Deus provedor? Quem diria que depois de uma porta fechada, você entraria num culto no meio de uma quinta-feira, louvando que haja o que houver, venha o que vier, Ele vai fazer, Ele vai prover de novo. É como se você estivesse olhando para a sua alma e dizendo: alma, não fique abatida, não se perturbe, espere em Deus, confia nele, porque se Ele fez uma vez, Ele pode fazer outra vez também. Se Ele te levantou uma vez, Ele tem poder para te levantar mais uma noite. Se Ele colocou um louvor na tua boca, Ele tem poder para colocar mais uma canção no teu coração, e você vai cantar do outro lado. Você vai cantar, louvado seja Deus. Mas ocupe a sua mente com as coisas do céu. Você já percebeu que tem gente que quando você vai falar com ele, vai falar com ela, não tem palavra nenhuma de ânimo, é só contando derrota. Eu perdi isso, perdi aquilo, fulano se levantou, fulano falou mal, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não tem palavra nenhuma, porque sua mente está ocupada com aquilo que ela está vivenciando e se esquecendo das promessas que Deus fez. O Senhor disse em Mateus 21:22, que tudo que nós pedirmos em oração, se a gente crê, nós vamos receber. E por que você não coloca esta palavra no teu coração?
Você se esqueceu do Deus que quando você clama como foi orado, quando você fala como foi falado aqui com Ele, Ele tem o poder de fazer. O Senhor Jesus também disse em Mateus 28:20 que eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. É como se Cristo estivesse olhando para alguém que se lamenta, que diz, não tem ninguém do meu lado, e ele diz, eu estou contigo até a consumação. Pode ninguém te estar do seu lado, pode todos se esquecer de você, mas eu estou contigo até o final. Mas, irmão Kennedy, tem alguém se levantando e eu não sei o que fazer. Ele disse em Isaías 54:17 assim, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levante contra ti em juízo tu a condenarás. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem ferramenta, não tem agrilhão, não tem magia, não tem encantamento, diz o Senhor dos exércitos, que pode ficar de pé diante de alguém que tem uma promessa e se lembra daquilo que Deus colocou no seu coração. Mas eu estou perdido, irmão Kennedy, fico pensando naquilo que eu tinha, naquilo que eu deixei de ter e quem me decepcionou. Aí Filipenses também vai dizer que eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. Ainda que alguém esteja perdido, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Deus tem um plano, uma estratégia para fazer no meio do seu povo. Mas você não pode se esquecer. Mais à frente ele vai dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque novas são a cada manhã. Que nessa noite você não venha se esquecer do Deus que te chamou pelo nome. Que nesta noite você não venha se esquecer do Deus que lhe fez uma promessa. Que nesta noite você não venha se esquecer do Deus que te tirou do monturo, que te tirou do pó, te colocou de pé, te deu vestes novas, te deu linguajar novo e te chama pelo nome. Como ele olhou para aquela mulher. Nós pregamos sobre a mulher do fluxo de sangue, só que a Bíblia inicia dizendo que uma mulher, mas a história da mulher termina dizendo que Jesus a chamou de filha. Filha. Começou a história como uma mulher, sem nome, sem endereço, sem parentela, sem grau de intimidade, mas terminou sendo chamada de filha. Então prossiga. Não olhe para a situação, não olhe para quem não veio, não olhe para quem falou, não olhe para quem se levantou, mas traga à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. A rede social, o jornal, muitas das vezes quer nos frustrar, mas nós sabemos que ainda que as coisas vão de mal a pior, o Senhor há de vir para nos buscar, para levar, para morar com Ele. E Ele só disse, sede fiel até a morte, que eu vou te dar a coroa de vida eterna. Não olhe com os olhos físicos, mas olhe com os teus olhos espirituais. Que nesta noite o Senhor traga à nossa memória somente aquilo que pode nos dar esperança. Que o Senhor nesta noite traga à nossa memória todas as promessas, todos os caminhos que Ele falou conosco, todos os momentos que eu estava desamparado e Ele teve uma palavra para o meu coração. Amém ou não amém? Louvado seja Deus. Guarde esta palavra no seu coração. E eu vou até aqui, irmão. Já passei os minutos. O pastor vai puxar minha orelha. Se coloque de pé, por gentileza, em nome de Jesus.
quando você clamar, como está escrito, culto do clamor, faça com alma, faça com intensidade, se entregue por completo. Jeremias está se lamentando, mas a lamentação dele não é a lamentação de quem fica dizendo que é o pobrezinho, é o pequenino. Não, ele está se lamentando porque ele se lembra do que o povo tinha e se esqueceu do Deus a qual é provedor. Guarde isso na tábua do seu coração, amém? Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam e glorificam ao nome do Senhor Jesus.